E se eu te falar que os ônibus espaciais da NASA vieram de um projeto nada convencional de aeronaves que não tinham asas, os chamados lifting bodies? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Só lembrando da nossa campanha de 1,5 milhão de inscritos aqui do canal do Aero. Então se você ainda não é inscrito, já peço para você se inscrever e se você puder, indica o canal para um amigo seu se inscrever também, beleza? Não esquece de já deixar o seu like e assim terminar o vídeo, comenta o que você achou. Loja do Aero, link tá aqui na descrição também. Camisetas como essa que eu tô usando, do alfabeto fonético, e outras com temas de aviação, tenho certeza que você vai curtir. Esse é mais um vídeo da série de aviões sem asas que a gente está fazendo aqui no Aero. E hoje eu não vou falar de uma aeronave específica sem asa, mas uma série delas que tinham o mesmo propósito. Se a gente voltar lá para a primeira metade do século XX, falar em uma aeronave sem asas poderia parecer algo de ficção científica. Depois dos anos 50, aeronaves com esse propósito de voar sem asas começaram a surgir com mais força. Inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz dessa série de aviões sem asas, o Lippisch Dornier Aerodyne. O programa espacial americano estava passando por alterações e a NASA precisava criar uma espaçonave reutilizável. Porque até aquele momento, até se a gente pegar todo o programa Apollo, por exemplo, o foguete decolava, ia fazer o que tinha que fazer fora da Terra e quando voltava era só uma cápsula que abria o paraquedas e essa cápsula caía no mar. Então não era uma espaçonave reutilizável. Muito do foguete era jogado fora durante o processo de lançamento. A NASA precisava saber se era possível criar uma espaçonave que pudesse decolar na vertical como um foguete e ser quase inteiramente reutilizada na volta para a Terra, e nessa reentrada, essa aeronave poderia planar como um planador até o pouso. Para fazer isso, os engenheiros do Centro de Pesquisa de Voo da NASA, que agora chama Armstrong Flight Research Center, em um programa conjunto com a Força Aérea dos Estados Unidos entre 1963 e 1975, começaram a desenvolver os lifting bodies, aeronaves sem asas que pudessem gerar sustentação só pela fuselagem, pelo corpo. Por isso que é chamado de lifting body. Esse projeto tinha como objetivo criar aeronaves que pudessem demonstrar a viabilidade de espaçonaves reingressarem na Terra sem asas e planar até o pouso final no aeroporto. Exatamente como aconteceu com o ônibus espacial no período que ele funcionou entre 1981 e 2011. A NASA começou a trabalhar nos demonstradores de tecnologia, aeronaves criadas justamente para mostrar se é possível alguma coisa ser embarcada em voo. Então, eles começaram com o M2F1, que recebeu o apelido carinhoso de banheira voadora. Dá para ver o porquê nessas imagens. O M2F1 tinha capacidade para carregar um tripulante, trem de pouso fixo, 4 metros de envergadura e 6 metros de comprimento, e essa aeronave não tinha motores. Então como é que eles faziam? Bom, o objetivo do M2F1 era ver se era possível um corpo sem asas gerar sustentação. Então eles começaram a testar isso como se fosse uma pipa. Eles rebocavam o M2F1 através de um carro na pista do aeroporto, esse carro corria e aí o M2F1 começava a se levantar, a sair do chão, ganhando sustentação. Então a partir desses testes, os engenheiros da NASA viram que sim, um corpo sem asas que tem um formato aerodinâmico que gera sustentação consegue sair do chão dessa forma. A partir do momento que eles viram que esse corpo gerava sustentação mesmo não tendo asas, por conta do seu formato, o formato da fuselagem, os testes avançaram um pouco. E aí, em vez de rebocar o M2F1 numa pista através de um carro para empinar como se fosse uma pipa, essa aeronave foi rebocada por um C-47, exatamente da mesma forma que um planador é rebocado por um outro avião. Só que a diferença é que o planador tem uma asa bem longa. E o M2F1 não tinha praticamente asa nenhuma. Esse C-47 levava o M2F1 até uma altitude grande, soltava em voo e aí o piloto tinha que trazer essa aeronave de volta à pista. Esses testes começaram em agosto de 1963 e duraram 3 anos. Os testes foram encerrados em agosto de 1966 e foram feitos 77 voos no total. Mas o fato deles terem encerrado os voos do M2F1 em 1966 não significa que eles abandonaram o projeto. Muito pelo contrário, isso era só o início. Agora a NASA estava em outra fase. Para isso, eles desenvolveram uma nova aeronave, o M2F2.
O M2F2 era muito parecido com seu antecessor, com algumas alterações. O M2F2 tinha trem de pouso retrátil, agora uma envergadura um pouco menor, 2,95 metros, e mais comprido, pouco mais de 6 metros. O M2F2 não passou por testes sendo rebocado por carros. Ele já foi direto para os voos, né, porque o M2F1 já tinha feito esses primeiros testes, então saber que uma fuselagem sem asas podia voar, eles já sabiam. Agora era testes de viabilidade de controles. Então o M2F2 era levado, era rebocado por aviões, soltava em voo e ele vinha planando até o aeroporto. E o trem de pouso retrátil era muito importante, porque trem de pouso gera muito arrasto na aeronave. E aí uma aeronave sem asas, com um trem de pouso atrapalhando durante o voo, poderia diminuir muito a razão de planeio. Então o piloto tinha que vir na aproximação e abrir o trem de pouso praticamente só no momento que ia tocar na pista do aeroporto. Depois de fazer 16 voos de teste, o M2F2 se acidentou em maio de 1967. Mas esse acidente não foi muito grave, o piloto saiu vivo, e isso não foi motivo para eles encerrarem o projeto, muito pelo contrário. Eles viram que tinham alguns problemas. Inclusive, o piloto relatou que a aeronave tinha muito problema de instabilidade lateral. Isso precisava ser resolvido. E aí a NASA trabalhou no terceiro protótipo, o M2F3. Nesse terceiro modelo, o M2F3, a NASA já corrigiu os problemas que o antecessor tinha. O antecessor ele tinha 2 estabilizadores verticais, né, um de cada lado, e aí para melhorar essa questão de controle, eles colocaram mais um estabilizador vertical no meio. Então, o M2F3 ficou com 3 estabilizadores verticais. E já que eles tinham avançado nos testes, eles poderiam fazer algumas modificações, como colocar um motor foguete no M2F3, diferente dos antecessores que não tinham motor nenhum. Para que esse motor, se o objetivo seria fazer uma reentrada planando como seria o ônibus espacial? O M2F3 era praticamente do mesmo tamanho que o M2F2 e esse motor estava lá para ajudar como se fosse uma segurança na hora de finalizar o pouso. Então, caso o piloto não conseguisse chegar exatamente na rampa certa para aproximar e pousar, ele poderia acionar esse foguete e dava essa impulsão a mais para ele acertar o pouso e não ocorrer nenhum problema. Mas essa ideia de colocar motor foguete nesse tipo de aeronave, nesse lifting body, foi além, porque da altitude que essas aeronaves estavam sendo lançadas, eles não conseguiriam ver exatamente como seria a reentrada de uma espaçonave, de um ônibus espacial. O lifting body precisava ir mais alto do que um avião era capaz de voar. Em 1972, o M2F3 já tinha completado 27 voos e terminou a sua operação. A NASA precisava avançar com o projeto e trazer novas aeronaves para isso. Como os engenheiros da NASA sabiam que eles precisavam fazer esses testes numa altitude maior para simular essa reentrada da Terra, em paralelo ao desenvolvimento do M2F3, eles trabalhavam no HL-10. O HL-10 era diferente dos outros protótipos porque esse tinha um motor de foguete para impulsionar esse lifting body até uma altitude maior. Então como é que ele funcionava? O HL-10 era acoplado a um bombardeiro B-52. Esse B-52 levava o lifting body até 50 mil pés. Lá naquela altitude ele era desacoplado, né? O lifting body saía, e aí o foguete era acionado. E esse foguete ia funcionar impulsionando o lifting body para cima até uma grande altitude, na verdade até acabar o combustível do foguete. Acabando o combustível, aí ele ia começar a ser atraído pela gravidade de novo, ele ia começar a cair e ganhar sua sustentação através do seu próprio formato. E é exatamente por conta disso, por conta do foguete e dessa grande altitude que ele chegava, que o HL-10 bateu vários recordes no projeto, no programa dos lifting bodies. Recorde de velocidade, por exemplo, que aconteceu em fevereiro de 1970, quando o piloto de testes, o Major Peter Hogue, atingiu quase 2 vezes a velocidade do som. Ele bateu Mach 1.86. 9 dias depois, outro piloto de testes bateu outro recorde. O Bill Dana chegou a uma altitude de mais de 90 mil pés. E essa altitude de 90 mil pés, que dá mais ou menos aí 30 mil metros, foi porque o foguete funcionou até chegar a essa altitude, né, acabar o combustível e aí ele voltar no voo planado. Então todos esses testes mostraram essa possibilidade de reentrada e como um lifting body realmente gerava sustentação, conseguia planar mesmo não tendo asas.
No final dos anos 60, a NASA já tinha os dados que precisava para continuar com o projeto e passar para uma nova etapa. Tudo aquilo que o M2F1, M2F2 e F3 e também o HL-10 tinham demonstrado foi reunido. A NASA e a Força Aérea dos Estados Unidos recorreram a Martin Marietta, uma fabricante lá dos Estados Unidos, para desenvolver mais um demonstrador reunindo tudo o que eles precisavam. Daí surgiria o X-24A. O X-24A era muito parecido com o que foi o M2F3. Ele tinha também 3 estabilizadores verticais, era um lifting body, uma aeronave sem asas, parecia muito uma cigarra, lembrava um besouro. Mas o X-24A era um pouco maior, pesava 2,8 toneladas, tinha 5 metros de envergadura e 7 metros de comprimento. Também era para um piloto e tinha trem de pouso retrátil, assim como a segunda versão M2F2. O primeiro voo do X-24A aconteceu em abril de 1969 e foi feito da mesma forma do HL-10, ou seja, o X-24A foi acoplada num B-52, levada até uma determinada altitude e aí lá em cima solta para fazer o voo planado até o pouso. O primeiro voo foi feito ainda sem motor, ele só fez o voo planado a partir do avião, mas depois disso, nos novos testes, eles já partiram para o motor de foguete funcionando também. Então, a mesma coisa que era feito no HL-10. O B-52 levava o X-24A até uma determinada altitude, soltava, desacoplava, acionava o foguete, aí esse lifting body subia até uma determinada altitude, acabava o combustível do foguete, de lá ele voltava planando até o pouso no aeroporto. O X-24A era mais estável do que o HL-10, só que o HL-10 manteve os recordes de altitude e velocidade. Afinal de contas, bater recorde não era o objetivo desse projeto. O X-24A conseguiu voar uma velocidade de Mach 1.6, ou seja, pouco mais de 1,5 vezes a velocidade do som, e atingiu uma altitude de um pouco mais de 71 mil pés, ou por volta de 25 mil metros. Esses dois voos de maior performance de altitude e velocidade foram feitos pelo mesmo piloto, o John Menck, e ele também fez o último voo do X-24A em junho de 1971. A NASA já sabia que os lifting bodies eram eficientes e poderiam gerar sustentação sem asas, só com a fuselagem. Mas eles geravam muito arrasto e isso precisava ser reduzido. Afinal de contas, todos seguiam a mesma ideia, o mesmo desenho arredondado, desde o primeiro M2F1 até o X-24A. Eles lembravam um tipo de bulbo. Então, eles precisavam melhorar essa aerodinâmica para diminuir o arrasto. O problema é que não tinha verba para isso. Então, a NASA recorreu à fabricante Martin Marietta para dar um jeito e resolver, criando uma nova aerodinâmica a partir do que foi o desenho anterior. A fabricante, então, pegou o X-24A e estica dali, puxa daqui, dá uma achatada, muda um pouco o negócio e cria um novo design, surgindo então o X-24B. Inclusive, se a gente vê as imagens do X-24B, ele lembra muito aquilo que viria a ser a Space Shuttle, o ônibus espacial da NASA. O John Menck, que fez o último voo do X-24A, foi quem fez o primeiro voo do X-24B, e isso aconteceu em agosto de 1973. Mas esse primeiro voo não foi feito com motor ligado, apesar da aeronave já ter esse motor foguete. Foi só em novembro de 1973 que eles acionaram o motor para fazer o voo. Quase um ano depois, em outubro de 1974, o X-24B atingiu a sua maior velocidade, Mach 1.75, ou seja, quase 2 vezes a velocidade do som. No ano seguinte, em maio de 1975, a aeronave atingiu a sua maior altitude, 74.100 pés. Em setembro de 1975, o X-24B fez o seu último voo, provando de vez que esse tipo de conceito realmente funcionava. Fazia voos planados muito bons e pousos com perfeição. Então a NASA já sabia que poderia avançar com esse novo conceito lifting body e aplicar em outras coisas. Todos esses testes do X-24B foram feitos lá na base aérea Edwards, na Califórnia, e as missões foram comandadas pelo piloto John Menck e também pelo major da Força Aérea dos Estados Unidos, o Mike Love. O encerramento dos testes do X-24B marcou o final desse programa de mais de 10 anos, que tinha começado lá em 1962 com o M2F1. E tudo isso ajudou a escrever o projeto de pouso da Space Shuttle, o ônibus espacial usado pela NASA entre 1981
e 2011. Foram 30 anos de operação dos ônibus espaciais. Então você vê que interessante, uma aeronave sem asa, o lifting body, gerando sustentação só pelo corpo, só pela fuselagem, ser a base de projeto de uma espaçonave que poderia voltar para a Terra. O X-24B hoje é peça de museu e está exposto lá no Museu da Força Aérea dos Estados Unidos, Wright-Patterson, no estado de Ohio. Então é isso, essa é a história dos lifting bodies, aeronaves sem asas, que geram sustentação só com o próprio corpo, com a fuselagem. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, também comenta aí embaixo o que você achou, compartilhe o vídeo com quem você puder, e não esquece, campanha do Aero, 1,5 milhão de inscritos. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo no botão e também convida um amigo para fazer parte dessa comunidade Aero por Trás da Aviação. Não esquece da loja do Aero, o link tá aqui embaixo na descrição. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.